Queridos irmãos, no Evangelho deste 8º domingo do tempo comum, estamos ainda escutando o Senhor Jesus falando aos seus discípulos no sermão da planície. E o evangelista São Lucas nos apresenta, no Evangelho de hoje, uma série de advertências provavelmente dirigidas por Jesus ao grupo dos fariseus, que era um grupo de judeus observantes da lei de Moisés, que se apresentavam como condutores do povo no caminho da santidade. Inclusive, lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, nós ouvimos esta passagem: deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. E essa passagem, esse versículo, Jesus dirige especificamente para os fariseus, no Evangelho segundo São Mateus. Os fariseus, queridos, eles eram assíduos, não é? No estudo, no aprofundamento das leis, e procuravam, inclusive, observá-las minuciosamente, não é? Eram muito detalhistas no que diz respeito à lei. E para eles, o importante era o que estava escrito na lei, mas necessitavam de algo muito mais essencial, muito mais importante, que era o amor, a caridade para com o próximo. Não é? Diversas vezes na Escritura, Jesus inclusive censura, não é? Os fariseus, porque lhes falta esse algo que é tão essencial e tão importante, a caridade, não é? O amor. Queridos, e vale ressaltar que estes ensinamentos, não é, proferidos por Jesus aos seus discípulos interlocutores, tornam-se válidos também para cada um de nós hoje, né? No aqui, no agora, neste dia. Né? Não adianta olharmos o Evangelho, né, e ouvirmos Jesus falando com seus discípulos, e muito provavelmente para os fariseus, devido ao mau procedimento, né, dos fariseus, e na verdade acharmos que tudo ficou restrito lá, aquela comunidade, né, dos discípulos aos fariseus. Não, Jesus está falando para mim e para você também. Então é preciso tomar posse dessa palavra, tá certo, queridos? Jesus começa dizendo: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Ouvimos isso no versículo 39. Queridos, com isso Jesus quer mostrar, né, que o guia de uma comunidade, ele não pode ser cego, não é? Ele deve ser iluminado, né, pelo ensinamento da palavra, pelo Espírito Santo, né, para que justamente possa iluminar também aqueles que caminham com ele, né, que peregrinam com ele neste mundo rumo ao céu. Né? Preciso que esteja bem preparado, bem disposto, né, procurando viver em tudo a fé, para que possa conduzir com sabedoria, com discernimento, com retidão, né, os irmãos. Inclusive, queridos, nos primeiros séculos da igreja, os que recebiam o santo batismo eram chamados, né, pela comunidade de iluminados, porque a luz de Cristo, uma vez infundida no coração e na alma daqueles homens e mulheres batizados, não é? Eles tinham aberto os olhos para que pudessem enxergar, né, com os olhos da fé. E Jesus adverte, queridos, os seus discípulos sobre um grave perigo. Não é? Eles também correm o risco, não é, de perder a luz do Evangelho, da graça, e de voltar novamente às trevas, não é, quando deixam-se guiar, né, por falsos testemunhos. Então é importante lembrar disso sempre, não é? Por vezes, se não nos atentarmos, não vigiarmos, né, se nos deixarmos influenciar, né, pelos falsos testemunhos, né, pelas coisas do mundo, né, nós certamente não progrediremos, e sim regrediremos, né, voltaremos às trevas. Então Jesus quer justamente provocar os seus discípulos, fazendo com que eles compreendam, né, a necessidade de fato de que precisam buscar essa luz, buscar enxergar, né, com os olhos da fé, da verdade. Queridos, a cegueira da qual Jesus fala no Evangelho de hoje é aquela de quem
quem ainda não descobriu suas próprias sombras e os seus próprios defeitos. Não é? E se estamos cegos, é porque não reconhecemos as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados, as nossas mazelas. E mais, não buscamos corrigir o que há de imperfeito, o que existe de imperfeito em nosso coração, no nosso interior. Isso é muito grave, né? Ou seja, existe uma debilidade humana, existe um pecado, existe um problema, né? E eu simplesmente não consigo enxergar, não percebo, não identifico, ou não quero enxergar, né? Até porque às vezes você bater de frente consigo mesmo, né? Exige de você muito, né? E nem todo mundo quer, né? ou busca fazer essa experiência, né? De renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, aos seus caprichos, de deixar de lado a zona de conforto, né? De deixar de lado o pecado. Isso exige muito de nós. Nem todo mundo está disposto, lamentavelmente, a fazer essa experiência, né, de conversão, né, de mudança de vida, de mudança interior. E é justamente, queridos, a trave nos nossos olhos, da qual fala Jesus no Evangelho de hoje, né, que nos impede de enxergar as nossas fraquezas e limitações, né? E para tirar essa trave, arrancar essa trave do olho, nós precisamos pedir o auxílio, né? A intervenção do alto, do Espírito Santo, para que Ele purifique os nossos pensamentos, purifique o nosso coração, purifique os nossos sentimentos e transforme as nossas atitudes. E caso contrário, né? se não reconhecermos essa necessidade e esse defeito, esse pecado, e não buscarmos, implorar e abrir-nos, né, para que essa graça seja infundida em nós e nos transforme, Jesus nos lembra, nós poderemos cair no buraco e levar muitos conosco. Né? Então vejam, é claro que a salvação, né, e a conversão ela é individual, as pessoas precisam estar sempre abertas a ter a fazer essa entrega generosa ao Cristo, a lutar pela sua própria santificação e salvação. Mas, de certa forma, nós também somos responsáveis, né, muitas vezes, né, pelo caminho daqueles que Deus colocou em nossas vidas. Né? Então, a importância do testemunho, de ser auxílio, de apontar o caminho, de ser luz também na vida dessas pessoas, não é verdade? De apontar, de fato, de estar ali caminhando lado a lado, não somente rezando, mas partilhando uma palavra, não é verdade? Dando um testemunho, tudo isso faz parte, colabora também na santificação e na salvação do outro. Não é? Então, é responsabilidade nossa também, não é? É responsabilidade nossa também, no sentido de auxiliarmos, não é? De sermos ali como que indicadores, não é? Claro, sempre imbuídos, sempre movidos pelo Espírito Santo, até porque a obra, quem faz acontecer é Deus, nós somos apenas instrumentos em suas mãos, não é? Somos apenas instrumentos em suas mãos. Queridos, no versículo 41, Jesus pergunta para os discípulos, não é? Pergunta no seu discurso, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Vejam só, nunca, queridos irmãos, deve acontecer que o discípulo de Cristo exija dos outros o que não pratica, né? Ou pretenda corrigir no próximo o que ele tolera em si mesmo, né? Talvez de forma ainda mais grave. É um problema muito sério isso. Eu sou capaz de perceber o defeito do outro, de apontar, de julgar, até mesmo de sentenciar, mas sou incapaz de perceber que o meu pecado, o mal que trago no meu coração, é muito pior ou muito maior do que o defeito que eu acabo apontando e julgando no próximo. Né? Muito pior. Então, por isso, queridos, que é preciso que a gente esteja atento, né? Para não cobrar e exigir do outro aquilo que nem mesmo nós somos capazes de cumprir. Não vivenciamos, não é verdade? Então, estejamos atentos. Combater o mal nos outros e não combater o mal no próprio coração é hipocrisia, né? Contra a qual se manifestou o Senhor, né? No seu discurso que acabamos de ouvir. Hipocrisia. Já ouviram falar dessa palavra, né? Pois é, hoje Jesus
Inclusive, é bem incisivo no versículo 42, quando ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes a pessoa é exatamente isso, né? Percebe o erro do outro, o pequeno erro do outro, mas é incapaz de perceber o grande erro que traz dentro de si. Queridos, hipócrita é aquele que continuamente acha motivos, para falar dos outros, para julgar, para condenar, para sentenciar, a começar talvez de um amigo mais íntimo, e nunca se pergunta se aquilo que ele detesta nos outros, em relação ao defeito, à imperfeição, seja a vaidade, o egoísmo, a avareza, a falsidade, o orgulho, não se encontra em medida ainda maior nele mesmo. Por isso é importante, antes de você emitir algum juízo sobre comportamento, sobre a falha ou o defeito do outro, olha para dentro de si. Olha para dentro de si. Olha para o teu coração. E mais, gente, ninguém tem o direito de julgar, de apontar o erro do outro, até porque todos nós somos miseráveis, somos pecadores. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém tem essa autoridade. Mas, antes de julgar, antes de falar, antes de apontar o erro, se pergunta, mas, ok, tudo bem, talvez eu não tenha o pecado do orgulho, não seja vaidoso, mas como é que está o teu coração? Será que eu não tenho sido rancoroso, mentiroso, preguiçoso, enfim, tantos outros pecados que trago dentro do meu coração e que às vezes é muito pior do que aquilo que o outro comete, A hipocrisia, queridos, é ainda uma tentativa de enganarmos a Deus, ou seja, é a falsidade do coração, é a ilusão de contentar a Deus com as nossas aparências, quase se iludindo, inclusive, que Ele possa se enganar e tomar por coisa boa aquilo que de mal nós praticamos. Enfim, não tem sentido. Às vezes a gente tenta enganar o Senhor, quando na verdade Ele conhece o nosso coração. Vejam, os homens conhecem a nossa aparência, então talvez seja fácil você enganar o teu próximo, mostrando quem você realmente não é. Mas a Deus ninguém engana, Ninguém engana, não adianta, Não adianta, porque Ele sim conhece o íntimo do nosso coração. Isso é o mais importante, Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar o outro, em mostrar uma boa aparência, e esquece desse detalhe que é o que vai nos salvar e santificar. Eu tenho agradado a Deus acima de tudo? O meu coração está voltado para o Senhor, eu tenho sido fiel, tenho sido coerente, Tenho sido coerente ou tenho sido falso? Tenho alimentado a falsidade no meu coração. Pois bem, queridos, Jesus põe ainda uma dupla comparação, a da árvore que, se é boa, dá bons frutos, e a do homem que fala das coisas que tem no coração. Vejam, na Sagrada Escritura, o coração do homem é a própria fonte da sua personalidade, e por isso, já no Antigo Testamento, Ezequiel convida o povo de Deus a trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, é preciso tirar do coração o pecado, e deixar que esse coração pulse dentro de nós como um coração de fato de carne, um coração de carne. Queridos, no Novo Testamento, Jesus ele sequencia aquilo que os profetas já haviam falado no Antigo Testamento, e chama a nossa atenção para o verdadeiro mal, que é proveniente do coração. Num dos seus discursos, ele fala falando sobre a impureza, e ele diz que o que torna o homem impuro não é o que entra no homem, aquilo que você come, porque para os judeus era comer com as mãos sujas, contaminaria o alimento. Não pode comer carne de porco porque você vai se tornar impuro. Jesus diz, não, isso não é isso que torna o homem impuro, mas é aquilo que sai de dentro do coração do homem.
E ele lista uma série de pecados que tornam o homem impuro e que sai de dentro do coração. E ele fala sobre adultério, ele fala sobre os maus desejos, ele fala sobre os homicídios e tantos outros, né? São estas coisas que saem de dentro do coração do homem que tornam o homem impuro, né? Queridos, várias vezes Jesus ele nos lembra que a exigência divina, né, dessa generosidade, né, interior no coração, ou seja, ele nos ensina, por exemplo, que é preciso acolher a palavra com o coração aberto, né, com o coração muito bem disposto, disponível. Ele nos ensina também que nós devemos amar a Deus de todo o coração, né, e também amar o nosso próximo, né, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo de todo o coração, né? E inclusive, ele fala que é aos puros de coração que Jesus promete a visão de Deus. Lembram do Sermão da Montanha, né, das bem-aventuranças? Ele diz, bem-aventurados, não é, os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que promovem a paz, e bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus, contemplarão a glória do Senhor nos céus, não é? Nesse sentido, queridos, numa linguagem bíblica, o coração do homem é o centro dos nossos pensamentos, sentimentos, nossos desejos, não é? E é a fonte, né, de nossas obras boas ou também más. É também o nosso coração a sede das nossas decisões, não é? Daquilo que nós decidimos de bom, né, e do que decidimos de mal. Vejam, queridos, o que procede de nosso coração permite reconhecer como está o nosso interior, né? Ouvimos no finalzinho do evangelho de hoje, não foi isso? Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor a Deus, né, é evidente, aquilo que pronunciar, que proferir serão palavras de amor. Caso contrário, né, vem palavras de destruição, de maldade, enfim, de tantas outras realidades que não convêm, que não estão ligados, não estão conectadas, né, com aquilo que Deus espera de nós. Queridos, e como centro de nossas decisões, o coração humano ele se assemelha a um cofre, a um tesouro precioso, por sinal. E aí eu te pergunto, né, o que tu tem guardado no tesouro do teu coração, né? Quais são os elementos, os sentimentos que você tem cultivado no teu interior? Se você pudesse responder o Padre agora, o que você responderia? Pensa aí, né? O que hoje está, o que está, né? O que está batendo aí dentro de você, né? Os seus sentimentos. É amor, é caridade, afeto, né? Ou será que eu tenho nutrido, alimentado o pecado, a raiva, o ressentimento, o orgulho, vaidade, tantos outros pecados? Nos perguntemos, queridos, não é? Pois bem, vejam que para sermos luz, né, na vida do irmão, e para conduzi-lo nesse caminho, também ajudá-lo, né, no seu processo de santificação, é preciso que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, não é? Caso contrário, estaremos todos perdidos, estaremos todos desnorteados, né? Então, por isso que a gente sempre reza naquela ejaculatória do texto da misericórdia. Como é que a gente reza? Me ajudem a lembrar. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Todos os dias precisamos fazer esse pedido, essa súplica, não é? Jesus, dá um coração igual ao teu, né? Um coração que só sabe amar, né? Que sabe acolher, né? Que sabe viver a fé, com compromisso, com fidelidade. Peça, né? Eu não sei como é que está o teu coração, nem sei como você chegou aqui nessa Santa Missa, não sei o que passou durante a semana, não sei das tuas lutas, né, da tua convivência, dos teus relacionamentos, eu não sei, mas Ele sabe, né?
Eu te convido, coloca o teu coração no altar do Senhor nesse dia, coloca, né? Tenha coragem, coloca o teu coração no altar do Senhor e peça a Ele: Jesus, né? Meu coração está ferido, maltratado, meu coração está petrificado, transforma com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Tenha coragem. E eu tenho certeza, querido irmão, querida irmã, que se você confiar, se abandonar no Senhor, entregar, mas entrega mesmo, tá bom? Sem reservas, entrega para Ele. E tenho certeza que Ele vai transformar o teu coração nesse dia. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então, entrega e confia, né? Deixa que Ele faça a obra nova no teu coração, no teu interior, na tua vida. Está com dificuldade de perdoar o teu irmão? Está perturbando? Entrega para o Senhor esse dia. Jesus, eu não tenho conseguido, mas me ajuda, né? Me ajuda, Senhor. Está com dificuldade de amar o teu próximo, né? Fala para Ele: ensina-me a amar, Jesus, com o teu coração, né? Ensina-me a te amar acima de tudo, e também amar o meu irmão. Por fim, queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que dá bons frutos, né? Então nós precisamos produzir bons frutos necessariamente, né? Com a dedicação, com a entrega, o comprometimento, né? E é isso, é conversão diária, todos os dias, é preciso converter o coração, não é verdade? Todos os dias. Jesus nos convida à conversão, à mudança de vida. Não adianta, queridos irmãos, queremos agradar a Deus se estamos ainda imersos no pecado, acorrentados aos males, né, que não correspondem à vontade do Senhor. Não tem condições, é impossível, não adianta. Quer chegar no céu, então você vai ter que deixar para trás muitas coisas. Renúncia, mortificação, né? Renúncia da vontade, renúncia de si, tá certo, queridos? E se nós fizermos um exame de consciência muito sincero e verdadeiro, e deixarmos inclusive julgar pelo evangelho de hoje que acabamos de ouvir, nós seremos obrigados a admitir, né? Por mais que nos desagrade, por mais que eu não concorde ou você não concorde, nós seremos obrigados a admitir que todos somos uns hipócritas. Todos somos uns hipócritas. Isso é muito sério. Padre, estamos perdidos, estamos condenados. Não, calma. Não estamos, não, calma. Ou estamos, não sei, né? Se não se converter, estaremos, não é verdade? Existe uma proposta que Jesus nos apresenta no dia de hoje, que é essa conversão interior. Abraça com sinceridade, deseja, né? Confia, espera nele. Queridos, existe um caminho, né? Difícil, sim, difícil, claro, né? Talvez se fosse fácil não teria sentido, não teria graça, mas não é um caminho impossível de se perseguir, de prosseguir nele. Não, é possível sim, basta querer. Então queira e busque com toda a sinceridade do teu coração, tá certo? Peçamos neste dia que o Senhor nos dê a graça da perseverança, que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, e que o nosso coração esteja cada dia mais configurado ao seu sagrado coração, né? Coração cheio de amor, de bondade, não é? Que seja também, queridos, a nossa vida permeada, né, pela presença do alto, pela graça que nos santifica, né, pela essa bondade de Deus, pela sua misericórdia que nos acompanha, que nos transforma e que nos ilumina. E peçamos também a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos ajude em nossa conversão diária. Peçamos sempre a ela: Virgem Maria, socorra-nos com a tua graça, né, com a vossa poderosíssima intercessão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus